coisa de individualidade do animal, porque somos nós que somos responsáveis pelo sistema de produção. Então, nós que temos o poder de manipular tudo isso e fazer com que atinja o máximo de parâmetros para conferir qualidade de carne, né? A gente vai comer porque é o que o dinheiro dá, né? Mas ali tem tudo, menos carne. Menos carne. Tem tudo, menos carne. Esses nuggets tem tudo, menos carne. Colocou na cabeça que quer comer low carb, não sabe nem por que tá comendo low carb. A primeira coisa se tá na questão da seleção mesmo dos animais, a genética. A genética, ela é salutar para quem quer produzir carne. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao Mesa Rural Podcast. Hoje, eu e Ali, nós temos aqui a imensa honra e o prazer de receber a professora Cristiane Leal dos Santos Cruz. Eu vou falar rapidamente aqui o currículo dela para a gente poder já começar no assunto polêmico, né, professora? Sempre. Pronto. Professora Cristiane, ela possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, em 1996, mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, em 99, doutorado em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, também em 2002, pós-doutorado pela Universidade Federal de Lavras, também em 2012. Foi pró-reitora de pesquisa e graduação da UESB por 6 anos e 2 meses. Foi membro do conselho curador da FAPESB pelo período de 4 anos. Atualmente, ela é professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, no campus de Itapetinga, Bahia. Diretora do DTRA, que é o Departamento de Tecnologia Rural e Animal. Coordenadora dos laboratórios UECO, Unidade Experimental de Caprinos e Ovinos, e o ENOC, Ensaios Nutricionais de Ovinos e Caprinos. Está vinculada ao programa de pós-graduação de zootecnia, tem experiência nas áreas de zootecnia, com ênfase em produção animal e na área de ciências e tecnologias de carne. Deixa eu beber água. É um currículo de respeito. Rapaz, fala que meu caso. Não intimida? Muito. Nós estamos aqui na fé. Porque, meu amigo, professora, parabéns primeiro pelo currículo, pela formação. Não é um caminho fácil. Não. Percorrer esse caminho no Brasil, ainda mais com todas as dificuldades que a gente sabe que tem de acesso ao conhecimento acadêmico. Então, realmente, meus parabéns pela persistência e pela dedicação na área. E a gente vai começar logo na veia. Nós vamos lançar logo uma polêmicazinha aqui que no final a gente discute sobre ela. Carne de laboratório. Não é? Isso. Mas no final, primeiro nós vamos falar sobre o tradicional. A qualidade de carne. Não é isso, professora? Isso. Falar de qualidade, eu sempre começo e gosto de dizer que qualidade é a palavra mais complexa que existe, né? Porque você dizer que algo tem qualidade é algo muito subjetivo. O que se busca hoje é objetivar esse termo através de determinações de parâmetros físico-químicos, onde você realmente consegue inferir sobre o que é qualidade de um produto. E a carne está dentro disso. A carne é um produto como o leite, ovos, qualquer outro produto, mas você dizer que esta carne tem qualidade, você precisa realmente conhecer a carne. E hoje a gente observa que muita gente não conhece o que é carne. Eu brinco que quando eu pergunto o que é carne, a pessoa trava, porque responder parece uma pergunta simples. Sim. O que é carne? A pessoa, carne? Carne é o que eu como. Não, eu perguntei o que é. O que é? Explique o que é a carne. Então, conhecer a carne é primordial para entender qualidade de carne. Então, a qualidade, hoje a gente vê as pessoas falando muito só na palavra maciez, como se uma carne macia representasse tudo que corresponde à qualidade, e não é. Maciez é apenas um dos parâmetros que fala de qualidade de carne. Então, a qualidade, ela entra com outros parâmetros que precisam ser abordados, entende? Então, me preocupa muito hoje as pessoas falarem que uma carne tendo marmoreio é uma carne de qualidade. Como só o marmoreio fosse suficiente para conferir qualidade. E não é bem assim, porque a gente sabe de cortes que tem carne, que tem gordura intramuscular, e se não for bem preparado, se a pessoa não conhecer os outros parâmetros, como a capacidade de retenção dessa carne, a carne vai perder a qualidade no preparo.
Se a pessoa não souber tratar o animal que possui esse tipo de perfil genético, que trouxe essa característica de alta herdabilidade, que é marmoreio em determinados cortes, vai perder também qualidade. Então, não é simplesmente buscar colocar uma única característica e falar que aquilo é qualidade de carne. Então, hoje o que mais me preocupa é isso. A gente vê muito na internet as pessoas falando somente de uma coisa e falando a carne é macia, então tá perfeito, não precisa mais nada. Às vezes você tem uma carne macia, mas ela não tem sabor, ela não tem um bom flavor, então não tem qualidade. Não é somente a maciez. Isso que eu coloco bastante quando eu falo de qualidade de carne. E esses fatores, né, eles começam a ser definidos lá desde a escolha de o que a gente faz aqui, um cruzamento ou um acasalamento, né? Passa por todo o trato que o animal recebe, inclusive tem uns estudos de dietas aí que interferem na qualidade. O manejo que o animal recebe de bem-estar ou não, se é agredido, se passa por estresse, relevo do terreno, são vários fatores. Passa pela indústria, tem a questão da maturação da carne, né? Pós-morte e tal. Na verdade, existem 2 tipos de maturação, né? Que eu posso estar falando também. Mas aproveitando que você falou sobre os fatores, a gente precisa separar os fatores que são intrínsecos e os que são extrínsecos à questão da qualidade da carne. Então, existem fatores que é intrínseco ao animal, onde você está escolhendo a raça, o sexo, né? O sexo, a idade do animal. Então, são fatores intrínsecos a eles. Mas tem os fatores extrínsecos, que quem controla somos nós. Somos nós. É de nossa responsabilidade manter a qualidade da carne. Porque somos nós que definimos o que ele vai comer, somos nós que definimos onde ele vai ser criado, somos nós que definimos o sistema de criação e também, conhecendo as raças, que cruzamento a gente vai fazer buscando o resultado para que promova animais com perfil para produzir carne. Então, muitas vezes eu escuto também, muito na universidade, as pessoas falam assim, isso é devido à individualidade do animal. Não existe essa coisa de individualidade do animal, porque somos nós que somos responsáveis pelo sistema de produção. Então, nós que temos o poder de manipular tudo isso e fazer com que atinja o máximo de parâmetros para conferir qualidade de carne, né? Aí, falando sobre o que você falou aí no final, foi sobre a maturação. A maturação. A gente tem que pontuar que existem 2 tipos quando a gente fala de maturação, que é a maturação correspondente à transformação do músculo em carne, que lá no final, depois do rigor mortis, que é a rigidez cadavérica, a carne por si só, ela vai passar por esse processo de maturação, que é o pós-rigor, que é uma característica também intrínseca à carne, mas que depende da genética e da alimentação do animal. E às vezes as pessoas acham, não, a carne vai ter que agora passou pelo processo foi para a câmara fria, ela vai se transformar em carne e pronto, tá tudo ok. Não, e aí? Você tratou como esse animal até chegar na hora? Como foi que a pessoa atordoou o animal? Como ele foi conduzido? De que maneira você abateu? Quanto tempo durou a sangria? Então, tudo isso influencia, né? Para que haja perdas de parâmetros que vão responder objetivamente pela qualidade, não subjetivamente. Porque de forma subjetiva a gente fala muita coisa. Eu costumo dizer que hoje existe muito marketing falado e está faltando o comprovado. Sim. Porque o comprovado é quando você fala, não, essa carne tem 50% de capacidade de reter água. Isso implica numa resposta de outro parâmetro, ou seja, essa carne provavelmente terá mais suculência. E tendo mais suculência, ela pode ser mais macia. Por que eu digo pode? Porque às vezes ela vai ter muita água e essa água não estando retida, essa carne não vai ser macia. E então, essa capacidade de reter é da carne. A gente fazendo um apanhado, assim, mais ou menos, de uma forma até um pouco leiga do que seria a qualidade de carne. É uma série de características, então, que determinam se a carne ela possui qualidade ou não. Mas isso varia, por exemplo, quando a gente vai determinar a qualidade de uma carne, por exemplo, de um animal de origem zebuína para um animal de origem taurina, ou a gente padroniza isso de uma forma geral para todas as raças? Não, cada raça tem a sua qualidade. Sim. Porque a raça, ela traz suas características de alta e baixa herdabilidade e precisam ser respeitadas. Por isso que na hora é você que escolhe quem vai cruzar com quem e você sabe o motivo pelo qual você está escolhendo aqueles progenitores. Porque você quer um F1 que traga características destes progenitores para que seja melhor que os pais.
Sim. em busca de uma carne, ou pelo menos de cortes carnes, porque a gente sabe que a carcaça ela não é uniforme. Cada corte tem a sua qualidade, por isso que a gente tem as categorias, né, de cortes, carnes. Então, mas que de uma forma uniforme, você busque um corte mais uniforme em termos de melhor qualidade, ou seja, reuniu o máximo de parâmetros físico-químicos, o máximo de parâmetros também químicos. Porque tem outra questão. A qualidade não é só o parâmetro físico-químico, tem a questão também do valor nutricional dela, né? Quanto que tem de proteína, quanto que tem de minerais, quanto que tem de perfil lipídico, qual é o perfil lipídico. Hoje se fala muito. Antes, até uns 4 anos atrás, a preocupação era a quantidade de gordura. Hoje a preocupação é perfil dessa gordura. Que tipo de ácido graxo essa gordura tem? Não é a quantidade. Eu quero saber que tipo de ácido graxo tem na gordura. Isso sim é importante. Porque a gordura, ela não é tão maléfica como as pessoas ficam falando. A gordura tem também a sua importância para a gente se alimentar com ela e também para a carne. Por isso que se busca tanto hoje a questão do marmoreio, porque sabe que a gordura protege a água, não deixa a água sair. Sim. E a água retida, ela está presa à proteína. Então, nutricionalmente também essa carne vai ser melhor, porque tem proteína. Mas ela vai ser mais macia porque tem uma suculência boa. Entendi. Entendeu? Então tem toda uma... É o famoso varia, né? Varia de raça, varia da categoria animal Sexo, também. idade, peso, idade, a relação peso-idade também. Castrado ou não. Não é só peso. E pensando cá na ponta inicial produtiva, na propriedade, geralmente o pessoal não pensa muito tão direcionado à qualidade da carne. Pensa mais relacionado a volume, a ganho de peso, o que eu vou estar oferecendo para o mercado, que o mercado vai estar me pagando. Eu acho que é um perfil também, professora, você me corrija se eu estiver errado, que vem mudando ao longo dos anos, porque assim, se você for ver, por exemplo, a característica dos animais abatidos na década de 90, Sim. eram machos acima de 24 arrobas. Hoje, se você chegar no frigorífico com um animal acima de 26 arrobas, eles te penalizam. Eles falam, não quero esse animal. Mudou. Esse animal não é ruim, não quero, eu vou te penalizar, não quero que você traga isso. E aí o próprio frigorífico começou a mudar isso. Sim. E cada vez mais a gente começa a perceber padrões de frigorífico e até de produtores também se preocupando com a qualidade. Porque quem determina realmente o preço é o consumidor. É isso que eu ia falar agora. A preocupação maior tem que ser com quem compra. Quem compra, quem leva para casa. É essa pessoa que fala, mantém ou não mantém no mercado. São essas pessoas que definem que carne, que corte está sendo mais vendido que está no mercado. Então, essas pessoas respondem, mesmo que não queiram, sobre a qualidade do produto, porque pelo volume de venda, você sabe se realmente aquele produto está sendo bem aceito. E a única forma de chegar, de ter certeza disso, é ver que a carne está saindo. Está indo para casa das pessoas. Quem compra uma vez e gosta, volta a comprar. Volta a comprar. E as pessoas hoje, o poder do conhecimento, o esclarecimento das pessoas fazem com que elas não se preocupem só com quantidade e muito com qualidade. Claro que a gente tem uma desigualdade social no Brasil, né, nos países de uma forma geral, mas hoje as pessoas buscam, a gente vê populações até não de renda alta, né, mas também de média, procurando comer melhor. As pessoas têm uma preocupação muito com saúde. E essa coisa e com a pandemia veio mais preocupação ainda com a saúde. E conhecer o produto faz com que a pessoa queira tê-lo em casa. Paga um pouquinho mais caro, mas eu estou comendo uma carne boa. Essa carne realmente é muito boa, vale a pena eu pagar. Então, a mentalidade do consumidor também mudou. Mudou demais. O consumidor está disposto a pagar por qualidade. Eu quero comer bem. E comer bem significa você você ter algo na sua mesa que você vai ingerir todo aquele produto sem nenhum tipo de restrição, porque você tem certeza e o seu dinheiro está sendo bem utilizado. Imagina você comprar uma carne ruim e ter que descartar aquela carne, ou fez um prato e descartou, seu dinheiro foi pro lixo. Sim. Ninguém está querendo perder dinheiro hoje. Não, de forma alguma. De forma alguma, né? Então... Agora, assim, em relação, por exemplo, à informação, a conhecimento, apesar da internet estar aí disponível, mas a gente não vê um marketing da carne
como a gente vê um marketing de uma roupa, de outros produtos aí. E a população tem hora que consome um produto meio que enganado até. Principalmente a população de baixa renda, né? E nós estamos também numa era, eu falo assim porque o negócio está muito forte, onde as pessoas estão buscando muito a questão do emagrecimento, acha que saúde é só emagrecer, por isso, então compram a fala, é o que eu falei do marketing falado, compram a fala de alguém que promete perda de peso de 10 quilos em uma semana, perda de peso de 12 quilos, entenderam? Então, assim, tá muito isso. E aí acha que comer menos, né, tá sendo benéfico à saúde. No entanto, essas pessoas estão depreciando a própria vida. A gente tem hoje, sim, uma propaganda forte em relação à dieta carnívora, também das pessoas comerem apenas carne no intuito de emagrecer, mas eu ainda prezo com o conceito dos chineses, né, que eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, comer, né, aquela filosofia yin yang, que você deve comer tanto carne quanto vegetais e frutas. Sim. Então, eu acho que todos os alimentos fazem parte da nossa nutrição, a gente depende desses alimentos, mas existem propagandas para a dieta carnívora, assim como existe a propaganda para não comer carne, comer somente comida vegana, né? Tem os vegetarianos e veganos. Então, a pandemia também trouxe muito isso, as pessoas achando que ter saúde é ser vegano, ter saúde é ser vegetariano. E, no entanto, a gente sabe que a carne, ela é um alimento tão necessário, que os veganos e os vegetarianos precisam repor vitaminas, que só tem na carne. Então, é o poder de qualidade dessa carne, aí eu estou falando de qualidade química dessa carne, que ela tem um valor, né? A proteína dela é de valor biológico elevadíssimo. É uma das proteínas de maior valor biológico da carne. Então, a carne faz parte, sim, da nossa alimentação e é necessária para a nossa alimentação. Aí vem outra questão, que é os ativistas contra o abate. E o Ministério agora lançou uma nova portaria, né, dando mais critérios para o bem-estar, né, animal, a questão do abate. Mas nós também nos deparamos com os ativistas. Mas eu falo sempre, que seria do preto se não existisse o branco, né? Então, vamos deixar o povo aí que não gosta, mas vamos fortalecer o lado que a gente acredita também, né? Acredita e, assim, tem comprovação científica disso também. Exatamente. A gente não está, principalmente, né? Blefando. Nós estamos trazendo comprovado. Eu te falo do marketing comprovado. Agora eu estou passando por um processinho de emagrecimento, né? E eu já passei outra vez, perdi 30 quilos. Aí achei 10, né? Achou, pegou aí. Achei, tava escondido. Foi, eu sei como é que é. E eu guardei, e o pior nisso, eu perdi perto de casa. Ganhei de novo. É um investimento. Aí é esse mesmo. Caí na bolsa 30, subi 10, né? Aí. Subiu pouco. Pois é, mas agora tô voltando de novo e tô com acompanhamento um pouco mais rigoroso. E esses dias eu passei por uma experiência que foi até um pouco traumática. Eu por questões do dia a dia, eu não me alimentei direito. Não me alimentei mesmo. E aí cheguei na hora e falei, não, vou comer só um pedaço de carne aqui, vou sair, tá tudo ótimo. Aí peguei e comi lá a quantidade de carne que saí. Quando deu umas 6 horas da tarde, aí eu tava sentado, eu lembro que eu levantei assim, deu uma escurecida assim, às vezes ficou piscando. Aí eu liguei pra minha irmã, ela é médica, eu falei, Marcela, acho que eu tô passando mal. Ela, o que aconteceu? Eu falei, isso. Aí ela falou assim, tá, eu acho que... O que você comeu? Aí eu fui e falei com ela, não, tomei o café da manhã logo cedo e tal, saí na hora do almoço, comi só um pedacinho e tô aqui até agora. Aí ela falou assim, Dalval, você tá com baixa glicemia. Você não pode, na dieta, você não pode deixar de comer o carboidrato, porque o seu cérebro se alimenta do carboidrato. Da mesma forma como também, você não pode deixar de comer a carne. Você falar, vou comer só o meu carboidrato aqui, não vou comer a carne, porque o seu corpo precisa da proteína. Das duas coisas. Então, assim, você tem que se alimentar corretamente. Então, eu acho que essa questão do equilíbrio é muito importante a gente falar. E o ativismo pelo ativismo é uma coisa ruim. E eu vejo muito hoje na internet, principalmente na internet, extremamente polarizado essa ideia de tipo assim, se eu sou contra a carne, pronto, aí agora eu quero matar e morrer e tal, e eu odeio todo mundo que consome. É, isso mesmo. E do outro lado também a gente tem essa mesma conversa de quem é o pessoal da carne também eu quero matar os veganos, morte aos veganos. Cara, não é, tem que ter equilíbrio e tem que ter consumo para todo mundo. Eu acho que a gente tem que ser a favor do equilíbrio na vida, né?
E isso é extremamente importante. E equilíbrio também é importante também na hora de produção de qualidade de carne também. Sim, porque também não adianta você extrapolar, depois você vai ter quantidade e não vai ter a qualidade, porque a pessoa pensa muito em volume, mas tem muito músculo na carcaça, uma carcaça com muita conformação, mas de repente você não vai ter parâmetros, né, com qualidade ali. Quantidade, mas você não vende qualidade. É. Aconteceu com a gente, um exemplo que eu tenho, que foi assim, a gente fez, eu fui convidada para acompanhar, na verdade, tocar um experimento no Paraná, e foi até o prefeito de lá de uma cidade, que ele queria uma forma de aproveitar os bezerros leiteiros, né? Ele tinha a produção de leite, mas ele estava descartando os bezerros. Havia como usar esses bezerros, produzir rápido carne desses bezerros, para não jogar fora. A gente fez o experimento. Deu certo, a velocidade de crescimento e desenvolvimento desses animais foi rápida. Então, assim, em 8 ou 9 meses a gente conseguiu, né? A gente pegou os bezerros novinhos, a gente conseguiu ter um ganho de peso excelente para esses animais. Abatemos os animais. A carne bonita, no frigorífico tudo lindo, eu participei do abate, foi pro abate, acompanhei todo o experimento. Depois eu trouxe as carnes para cá para fazer análise da qualidade. O que aconteceu? A carne era muito macia, mas macia mesmo. A força de cisalhamento, que é o que mede a maciez, muito baixa, mas assim, a carne muito boa. Cadê sabor da carne? Zero sabor. Eu percebi, o pessoal que estava acompanhando percebeu, a gente resolveu fazer um churrasco e não falar nada para ninguém. Esperar o que as pessoas iam dizer. Não, a carne está derretendo da boca, mas está faltando alguma coisa. Eu não estou sabendo o que, mas está faltando. As pessoas falavam, está faltando alguma coisa. O que estava faltando? Ainda culpa o churrasqueiro, faltou o tempero. Faltava gordura. Uhum. Os cortes não tinham uma gordura nem fora nem dentro praticamente. Eles produziram realmente, sintetizaram muita proteína, mas ficou faltando lipídio, não tinha gosto, não tinha palatabilidade, não tinha palatabilidade. Uhum. Então, foi ruim ter feito experimento? Não, foi bom, porque a gente sabe que não é somente, aquela forma não era somente dar uma dieta que produzisse mais gordura, porque a gente se preocupou só com a velocidade de crescimento, pensando no tecido muscular. Entendi. E achou que a gordura ia vir sendo depositada naturalmente. Não, mas a gordura ela tem desenvolvimento tardio. E claro que não ia depositar, né? Porque a gente estava tirando os animais jovens. Como é que a gordura ia depositar se ela é tardia? Entendi. Agora, isso também tem fator genético, porque, por exemplo, a gente vê falar muito no... Eram holandeses também, né? Sim. Era. Então tinha a questão genética também. Mas a ideia que a gente queria era aproveitar os bezerros, tem como aproveitar, mas aí precisa agora mudar a dieta. Entendi. Tinha que mudar a dieta de novo. Tinha que ir uma dieta que favorecesse... Com mais energia para tornar a gordura precoce. Ou até pensar assim, mudar o foco do mercado. Não sei se atenderia para ração animal. Eles não dão valor, né, aos bezerros lá, né? Assim, a maioria da produção leiteira, a gente comprou bezerro lá na época, todos iguaizinhos, foram 30 não, foram mais, foram 12 em cada piquete. Então a gente comprou esses animais por R$50, R$40, era assim. Teve algumas propriedades que deu pra gente. Propriedades leiteiras geralmente tem uma certa dificuldade de escoamento dos bezerros, né? Dos machos. Eu gosto muito do que o Lucas fala assim, ó, se eu não achar ninguém para vender num preço satisfatório quando nasce, é minha poupança. Porque assim, você não ganha nada, né, no primeiro momento, mas virou uma poupancinha, né? Você vai... Eu acho só o que eu acho errado é o descarte. Isso, o descarte. Então ele não queria descartar. Ele continua não descartando, né? Até hoje, assim, produzindo, quando dá para tirar, tira. Tem um frigorífico lá que aceita e abate, né? Entrega. Aí, beleza. Cristiane, você falou de um assunto que eu acho assim muito importante a gente até ressaltar aqui, porque a gente tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração com o consumidor. Porque realmente o que dita o que a gente está fazendo é o consumidor. Leite no Brasil, há pouco tempo atrás, era qualquer coisa branca, líquida, que viesse proveniente de uma vaca ou de um outro animal. Pronto. Isso era leite. Acabou. Não interessava o que tinha lá. E aí você vê pessoas visionárias, como, por exemplo, vou citar a marca aqui, mas não é fazendo propaganda nem nada, é só porque realmente a gente visitou e a gente achou assim, um negócio fenomenal, o pessoal da Leitíssimo. Eles tiveram uma baita de uma visão. Se você for lá e perguntar, eles têm média de produção alta?
Tem Eli que foi lá? Na intermediária, não é? É. A eficiência deles é por área e não necessariamente por animal. Mas qual é a média de produção animal lá que você viu? Quando eu visitei lá, estava 14 quilos por animal. Por animal dia. Com consumo de concentrado baixíssimo, só que a qualidade do volumoso fornecido de alta qualidade. O alimento é espetacular. No entanto, eles conseguiam trabalhar 500 vacas em 50 hectares, debaixo de um pivô central, claro. A eficiência deles não era necessariamente por animal, e sim por hectare, por área. E tem uma outra eficiência, que é o pensamento de segundo nível do cara, que é o quê? Qualidade. Exato. Se você vai no mercado hoje, você vai comprar um leite, você vê lá o leite marca A, marca 1, 2, 3 e leitíssimo. Leitíssimo, eu não sei quanto é que tá hoje, realmente, que eu não eu tenho um tempinho já que eu entro no mercado, mas assim... Tá 5 reais. 5 reais, né? Então, enquanto os outros você compra por 3, 4 reais. Mas então, não é a mesma coisa. Hã? Mas Não é. Você toma o leite da Leitíssima e você fala, nossa, que delícia. O que é que tem ali dentro? Gordura. É mais sólidos. ou menos isso. Lá em casa, meu menino ainda toma uns 12 litros de leite por mês ainda. É mesmo? Tem 9 anos. E o interessante é que eles têm muita vitamina. O volume de produção deles é altíssimo e a demanda é maior. Se eles tivessem o dobro de produção, eles conseguem mercado. Mas assim, isso é a qualidade. E ganhou autoridade por isso. E ganha. Ganhou autoridade, então, porque a gente confia. E eu acredito que investir em qualidade nunca é demais. Aquela ideia que a gente tinha, por exemplo, aquela ideia, eles não têm essa ideia. Se você chegar lá para eles e falar assim, vamos trocar seu rebanho por um rebanho holandês de produto. Não tô falando mal, gente, rebanho holandês não. Não, antes, não, vamos, mal, não, vou antes de qualquer coisa, deixa eu falar, não tô falando mal não, mas tô falando assim. Mas se você chegar lá e falar para ele, vamos trocar o rebanho seu, que é o tricross, né, que eles usam lá de kiwi com kiwi cross. É uma raça que eles chegaram lá. E você fala, vamos trocar tudo por holandês que vai dar 40 litros dia. O cara fala, não quero, porque o meu consumidor me paga mais pela qualidade que eu consigo fazer. E até essas vacas, pensando de alta produção, não vai resistir ao sistema deles, que é muita umidade naquela área determinada e exposto ao sol. Que é um índice de insolação altíssimo. Tem também a qualidade dos animais, tem a qualidade genética também, né? Genética. Aí animais muito produtivos são mais sensíveis. E a deles lá é uma produção intermediária, mas resiste ao sistema deles. Não fazendo também propaganda da marca, mas se você, como eu sou consumidora, a gente compra, você vê a consistência é diferente em comparação a outro leite. E isso é o que eu falo do comprovado. Então eu tenho uma comprovação que realmente é mais consistente do que em relação a outro leite. Você percebe que é um leite mais assim, todos os dois são líquidos, mas eu quero dizer, mais aguado, mais, né? E aí você fala assim, não, realmente esse aqui é melhor. E como eu quero que meu filho tome um leite melhor. Eu vou pagar mais caro. Entendeu tipo assim, agora? É seu filho. É meu filho, é o valor que você tem. Você vai dar, tipo assim... eu vai tenho tomar qualquer leite. Pra quem tem filho, sabe? Eu também tenho uma filha. E tipo assim, se você virar e falar assim, é sua filha. O que é sua filha? É seu filho. É o trem que você mais ama no mundo, você entendeu? Você vai dar o melhor que você tem. Não importa o valor, você entendeu? É a questão é a qualidade falando mais alto. Isso. E eu acho que essa qualidade na cabeça de carne do consumidor, tá chegando. A mesma coisa. A gente vê muitos youtubers que são, por exemplo, churrasqueiros e tal, não sei o quê, e eles falam assim, eles batem muito na qualidade da carne. Tem um famoso aí, Netão, parece que é Netão. Ele fala assim demais de qualidade de carne. Ele fala, velho, não adianta. Se você pegar uma picanha de um animal que você não conhece, um animal às vezes tardio e tal, e você botar na chapa, e você pegar uma picanha de um animal bom, com acabamento bom e tal, é completamente diferente. O tempo de cocção é diferente, o sabor e tudo mais, tudo é outro mundo. Então, eu acho que essa qualidade, ela vem tomando cada vez mais corpo dentro da sociedade. E não é só da matéria-prima, é dos produtos carnes também. Porque eu vou contar algo que aconteceu comigo. E tudo bem, pode ser que eu seja um pouco mais exigente por trabalhar com carne, mas eu não compro hambúrguer, né? Não tenho nada contra os hambúrgueres da cidade, pelo amor de Deus, mas eu não compro mais. E por que eu não compro mais? Porque eu percebia
que eu não sabia se o que eu estava comendo ali, o que eu estou comendo ali, o que eu estou comendo aqui. Aí foi quando eu comecei a preparar meu próprio hambúrguer, eu falo a carne de hambúrguer, né? O produto carne. Comecei a preparar para meu filho, eu falei, eu não vou dar isso para ele, mas eu comecei a fazer. Nesse começar a fazer foi quando surgiu a Caléo, eu até parei agora porque eu não dou conta mais. Aí quando eu fiz uma microempresa, produzindo, eu mesma preparando. Eu falei, não, eu quero ter certeza do que eu tô comendo. Eu preciso saber o que eu tô comendo. Claro. E aí eu comecei a fazer. Aí meu filho fala, minha mãe, eu não como de lugar nenhum, só o seu. Ele fala pra mim, eu não tenho quem me faça. Ele não tem quem faça ele comprar um sanduíche em lugar nenhum. Você acredita? Ele fala, o seu é maravilhoso. Porque na verdade tem qualidade, ele percebe, tem a percepção da qualidade. E aí eu ficava assim, preocupada que, por exemplo, aí tinha o nome do sanduíche, né? O nome do sanduíche fala que leva o nome do corte, né? Hambúrguer de picanha. Eu falei, quem me dá certeza que aqui dentro tem picanha, gente? A carne tá moída, cheia de bacon, cheia de tomate, enche de coisa o sanduíche, muito tempero, não vou perceber. Não tem como saber. Mas se você come somente o produto carne, você percebe. Você tá comendo, entendeu agora? Sim. Aí eu falei, não, eu quero fazer, eu quero fazer agora. E eu já percebi isso aí que você tá falando. Eu já percebi. Então, aí sim é a palavra gourmet sendo empregada. E não simplesmente o pessoal colocar a palavra gourmet para ganhar mais dinheiro, para agregar valor, e no entanto tá comprando a 100 para fazer. Só compra a 100. Mais nada. A 100 peito. Moe junto e só troca no cardápio. Entendeu? O nome? Só troca o nome? É a mesma Mesma que base. tá lá, só faz... A base carne é igual para todos os sanduíches. Só muda o quê? O nome do sanduíche. E assim, quando você muda o nome, você agrega valor. Claro. Porque o de picanha não vai ser o mesmo valor que o de costela, por exemplo. Sim. Tá entendendo, né? Come no meio de outros Então, assim apetrechos. como e eu sei que já existem também hamburguerias que servem somente a carne de hambúrguer, porque existem pessoas que querem saber o que está comendo, existem pessoas exigentes. Sim. Porque tem o conhecimento e sabe que o conhecimento está aí. E sabe trazer esse conhecimento para dentro de casa, traz esse conhecimento para a vida. E quando tem outras pessoas, como você falou, que não tá nem aí, não tá ligando para nada aí. Não, tem pessoas que não vão dar valor a isso mesmo. Por exemplo, é normal. E não é questão só aí do poder aquisitivo, porque uma pessoa que paga um hambúrguer de picanha, sem ser picanha, por R$30, um sanduíche, ela poderia muito bem estar comendo a carne de hambúrguer de picanha pelo mesmo valor. Sim. Né? Que ela pagou um sanduíche que não é picanha. Aí o acompanhamento disfarça ali o sabor. Claro, é muita coisa, né? Não, Você na vai mistura... Não, você já morde tudo junto, pão, tudo. Já foi. Na mistura você não sabe. Já foi. Pois é. É impossível você saber na mistura. Isso Porque... é impossível. E acaba perdendo mercado, o vendedor acaba perdendo mercado porque em algum momento a pessoa passa... Demora. Não perde assim fácil, não. Não perde, não. Demora, não perde porque demora de você perceber o que está acontecendo. Porque nós temos uma população que também quer as coisas fáceis, não se preocupa com nada. É a famosa história da água de cacimba. A pessoa só quer água de cacimba para emagrecer, mas não quer ir trabalhar o dia inteiro e tal, se esforçar. Não quer correr, não quer fazer exercício. Não quer ficar então, difícil. assim, é a mesma história disso aí. E isso que você está falando, Cristiane, eu acho que passa muito também, porque assim, a gente tem que começar a se preocupar, nós produtores rurais, quem produz carne, com o que a gente está produzindo. Sim. A gente começa a ver no sumário de escolha de touros a transmissibilidade que o touro tem para maciez, para isso, para aquilo, algumas características. A gente estava comentando, a gente agora escolheu para touros leiteiros, inclusive da propriedade, a gente viu um dado que eu acho que tem pouquíssimo tempo que entrou e que já está começando a ter um tipo de seleção, que é o A2A2. Aquele touro ele tem uma transmissibilidade para o leite A2A2. Então, você começa a ter esses critérios de seleção. Sim. Cada vez mais as pessoas vão selecionando mais mediante aquilo que o público consome. E a gente tem também já nos sumários falando sobre maciez, marmoreio, né? Marmoreio mais das raças taurinas, né? Da raça zebuína acho que eu não vi nenhum com marmoreio. Tem algum ali? Não tinha não. Acho que tinha maciez, né? Acho que tinha um com maciez e tal, essas coisas. E na hora que você vai pensando na parte de produção, a gente começa a ver que o perfil também está mudando, não é?
E Sim. quais, assim, para quem está preocupado com isso, quais são os principais fatores assim que a pessoa tem que começar a se atentar na produção dentro da propriedade? Porque, como você falou, a maciez não é somente no preparo, a qualidade não é somente no preparo, ela vem lá de trás. Meu pensamento, eu acho que hoje o produtor rural ele não é o mesmo, ele já tem uma visão melhor, muitos têm uma visão melhor. Claro que sempre vai existir um grupo que ainda não quer mudar os critérios, conservador, né? E não quer mudar alguns critérios, né? Mas hoje eu penso que, se você pensa no final, porque existem etapas, são etapas a serem vencidas, né? É uma cadeia de produção. A primeira coisa se está na questão da seleção mesmo dos animais, a genética. A genética, ela é salutar para quem quer produzir carne. Porque a genética, o pessoal fala, o animal vai responder à alimentação. Essa questão da palavra responder é você ver a expressão genética do animal por conta da alimentação boa que você forneceu, boa em relação à proteína e energia principalmente. Sim. E aí você realmente vai ter uma resposta num tempo menor, porque não adianta você querer não ter resposta, você colocar o animal e ficar lá muito tempo na propriedade. Sim. Isso não é produzir, né? Isso não é produtividade, né? Produção com lucro, né? Tem que ter produção com lucro. Então, eu acho que a genética e a alimentação é a base. A genética e a alimentação. Em relação ao clima, nas condições edafoclimáticas, porque cada região tem suas características, e se o animal também sai da zona de conforto, ele deprecia o consumo. Depreciar o consumo é um problema sério, porque você precisa da partição desses nutrientes para ter tecido corporal, e é o tecido corporal que vai formar a carcaça. Né? Então, é tudo isso. Então, eu acho que primordial é a genética, realmente, e animais que se adaptem àquelas condições daquele local que a pessoa está, e alimentação. E quando eu falo alimentação, é o sistema de produção. Entendi. Confinado ao pasto, que a gente sabe que é completamente diferente. E o confinamento, ele é realmente salutar para quem quer produzir carne. Porque você vai tirar um animal mais cedo, né? A gente sabe que não é a pasto. Fechar o ciclo mais rápido. Mais rápido, porque você quer retorno, você quer entregar. Tem alguém do elo da cadeia esperando aquele produto seu, aquela produção. Alguém está te esperando ali, né? No caso, o frigorífico está lhe esperando. Você tem que fazer a entrega daquele material. Senão, você está perdendo tempo, você está gastando. Se os animais ficam na propriedade, a gente sabe que isso é antigo e é verdadeiro. O valor, né? O custo que é a alimentação. Então, você tem que tirar o animal, porque senão proteína e energia é cara, né? Exato. E você deixar esses animais, não ter para quem escoar, você vai mandar para quem? Então você tá, além de envelhecer esses animais, né? Aí entra a questão da idade. Eles já começam a não ser mais eficientes como deveriam. Você tá perdendo dinheiro, né? Investiu e não teve retorno. É o que eu sempre falo também, isso aí, essa questão de tempo é importante porque tempo é o bem mais precioso que a gente tem na vida. E durante um tempo, então, aquele que ganhou, um exemplo simples, né? 1 quilo em 2 meses poderia estar ganhando 1 quilo em 15 dias, né? Então você... Olha a diferença. E assim, você tem trabalhado dentro da universidade com esses desempenhos, né? Alguns experimentos, inclusive até com caprinos e ovinos. Eu falo que a base é o crescimento e desenvolvimento animal. Conhecer o animal em si, desde a época desde o momento que o animal já está na barriga, né, da mãe. Conhecer a progenitora, saber a alimentação que você dá para a progenitora também. A gente se preocupa muito com o animal ao nascer. Só que ele nasce com as células formadas. E se essas células não forem formadas enquanto está na situação de feto e embrião, você não vai conseguir depois multiplicar a célula depois que ele nasce, porque não tem mais condição de multiplicação de célula. A multiplicação de células é na fase fetal embrionária. Então, nesse momento, quem é que tem que ser bem tratado aí? A mãe. A gestante. Porque é a mãe que particiona nutriente para o feto. O animal vai nascer com a carga de células que foram produzidas durante a fase fetal embrionária. Aí, depois, ele cresce e desenvolve. E se você conseguir fazer o animal crescer e se desenvolver ao mesmo tempo, aí sim, você está conseguindo realmente produzir em tempo menor. Porque crescer é uma coisa e desenvolver é outra, né? Sim. A gente cresce e depois para. Depois de desenvolver, você pode desenvolver até... Você desenvolveu 10 quilos a mais. Não foi? Você desenvolveu. Agora você vai desenvolver... 10, desenvolvi 10. Agora você desenvolveu positivamente, porque ganhou. Agora você tem que desenvolver negativamente para
perder, né? E em Exato. si, pensando assim, na prática, em relação a manejo alimentar, é o período que a gente consegue recuperar score nas fêmeas, no caso a gente trabalha com Nelore, é justamente o período que ela está gestante. É o momento da gente entregar o máximo de nutriente possível para ela pare bem, tem uma cria bem formada, né? E posteriormente está pronta para amamentar e começar uma nova gestação. Se na época que a gente que ela está gestante, a gente judiar dela, ela não vai formar tão bem o feto que está na barriga e vai comprometer a próxima gestação. Terço inicial, terço final. São 2 fases críticas que deve se preocupar. Porque senão... E é interessante isso aí, ali, porque a gente observa muito assim, o animal que pare mal, ele não se reproduz bem. E um dos fatores mais importantes que a gente tem dentro de uma propriedade... de horas não, né? Um dos fatores mais importantes que a gente tem dentro de uma propriedade é a gente tá sempre mantendo a reprodução em dia. Porque no final das contas, em algum momento a gente vai precisar daquela cria para poder pagar as contas, né? Sim. Se a gente não der essa atenção nutricional que vai responder na reprodução, em algum momento vai ter esse déficit econômico, que é quem nos interessa na ponta final. Exatamente. O dinheiro que colocar tem que vir dobrado ou triplicado, né? A ideia é essa. Assim, aí o milagre da multiplicação a gente não sabe fazer, mas de trabalhar a gente tem que trabalhar direitinho para poder exatamente, ter... porque senão aí não tem por que estar produzindo nada. Sim, sim. Ô, professora, vamos entrar num assuntozinho aqui polêmico. Eu acho que é válido a gente falar, porque assim, agora tá se tendo muita discussão sobre isso. E a conversa ela ganhou um pouco mais de corpo de um ano para cá, principalmente pós-pandemia, onde a gente começou a ter... Eu acho que esse período de pandemia a gente ficou muito dentro de casa, então a gente teve uma oportunidade de conhecer um pouco mais o mundo que circunda a gente. Porque a gente começou a ficar com muito tempo ocioso, né? E esse tempo ocioso a gente acabou dedicando a algum tipo de conhecimento, qualquer ele que seja. E as pessoas também começaram a se dedicar a estar na internet um pouco mais para poder divulgar um pouco mais. E a gente viu falar muito sobre essa questão dessas carnes que estão sendo feitas em laboratório. Fala um pouquinho pra gente disso, porque assim, eu acho que eu falo assim, partindo de mim, é uma total ignorância minha, eu não conheço, não sei, não faço nem ideia do que seria isso. Certo. Na verdade, a carne de laboratório já existia bem antes da pandemia. Já existiam pesquisas sendo feitas com a carne de laboratório, bem antes, desde a época que a gente começou aquele estudo de células-troncos. Sim. Só que as pessoas não estavam se atentando a isso, né? Com a vinda da pandemia, as pessoas ficaram mais em casa e também aproveitaram a situação dessas pessoas estarem em casa para divulgar mais esse produto e trazer esse produto. Há investimento de empresas grandes, não vou falar os nomes aqui, né? São empresas bem grandes que estão investindo muito alto. Mas se vocês vão em shopping, vocês já devem ter visto no ano passado e até um pouco antes do ano passado que já tem hamburguerias no shopping, hamburguerias famosas que já divulgam hambúrgueres com carne vegetal. Sim. E usa o nome carne, não poderia, e vegetal junto, né? Então, Não tem muita lógica, não tem muita conexão. lógica, Não, né? não tem. Mas é a forma de atrair o consumidor. A forma de atrair o consumidor é E falar, você vai consegue, comer né? carne, consegue, porque é um marketing, né, forte, dinheiro investido alto, e aí trazer o consumidor para comer carne vegetal. Quem é esse consumidor? O consumidor que realmente se tornou bastante ativista, esse consumidor que é vegano, vegetariano e que não quer comer carne, mas quer comer um hambúrguer. Quer sentar no shopping e comer um sanduíche como outras pessoas qualquer. Comem. E aí começou. Os investimentos são altos em pesquisas feitas por empresas particulares. O que a gente precisa fazer, que até eu falei isso em outro podcast para uma universidade, é que a gente precisa ter em mente que nós temos um poder, o agronegócio tem um poder muito forte, nós não estamos aqui há um ano atrás, 2 anos atrás, o agronegócio ele vem forte há muito tempo e a gente tem um espaço forte, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. O que a gente não pode se deixar levar por esse tipo de propaganda que está sendo feita, esse investimento, e também, ao mesmo tempo, se preocupar em divulgar o que a gente faz e faz bem feito, ao ponto de mostrar para essas pessoas que essa carne vegetal é apenas um modismo. Pode existir pessoas que não queiram comer carne, então elas busquem outro tipo de alimentação, podem produzir
né? Um hambúrguer, né? Se for usar esse termo, um hambúrguer vegetariano, um hambúrguer feito com soja, que chama carne de soja, não pode também, porque soja é soja, carne é carne, mas usa esse termo, carne de soja, que as pessoas comam dessa maneira, né? Mas agora mesmo eu vi uma reportagem, a Austrália lançou, né, a visão para 30 anos, o CN30. O que é isso? A Austrália eles vão comprovar que daqui a 30 anos eles vão estar produzindo carne, mas produzindo carne de animais, não como a gente produz, de bovinos, ovinos, caprinos, são os animais que eles têm lá, sem agredir o meio ambiente. Ou seja, eles dão até 30 anos, claro que podem conseguir antes. Mas o investimento feito no país, o país está investindo nisso, de provar para as pessoas que é possível comer carne, que essa carne não está matando nada não, que essa carne não está destruindo o planeta, que essa carne não está acabando com o mundo, porque existe também a propaganda junto com isso. Que tem que fazer carne de laboratório, porque a carne vinda de bovinos, de ovinos, dos animais que pastejam, está estragando, está desertificando, né? A pastagem, está acabando com tudo, e não é dessa maneira. Então a propaganda está muito forte em relação a isso. E a gente precisa, quem está no agro, precisa realmente abraçar e não deixar que isso avance do jeito que está sendo avançado. Porque existe dinheiro, muito, não é pouco, para poder fazer essa carne entrar. E a ideia é que até ano que vem já esteja sendo vendida. É mesmo? Já tão rápido assim? Exatamente, porque não é de hoje. Então, até ano que esteja vendida. E eles querem comprovar, que é aí que eu falo do marketing comprovado, que o valor nutricional destas carnes que estão sendo produzidas é igual ao valor nutricional da carne de um bovino, de um ovino, entendeu? Então, se a gente não correr, não que a gente fique desesperado, eu não penso que em desespero, eu acho que nós temos já know-how para comprovar as coisas. Não é desespero, mas também não pode ficar de braços cruzados. Sim. Entendeu? Não é de desesperar, vamos correr, a gente tem que provar que tem que comer carne. É como eu disse, vai sempre ter um grupo que não vai consumir carne. Vai sempre ter um grupo que não gosta de carne suína, vai ter um grupo que não gosta de carne ovina, não é? Mas, por exemplo, eu mesma estou querendo instigar as pessoas a comer mais carne ovina. Não quer dizer que 100% das pessoas vão comer carne ovina, mas eu posso ganhar mais gente para comer carne ovina. Sim. E isso é um processo natural. Nem todo mundo vai gostar de uma cor, né? Tem gente que não gosta de vermelho de jeito nenhum, tem gente que não gosta de preto, roupa preta. Isso vai acontecer sempre. Mas o que a gente não pode deixar é perder mercado por conta de uma carne que é de laboratório e que é algo criado por pessoas que acham que o bovino está destruindo o meio ambiente e que nós vamos morrer porque existe o bovino. Ou também aquele grupo de pessoas que, esses animais estão sendo abatidos e há muita maldade, que sacrifício, por que está fazendo isso com os bichinhos e tal. Nós precisamos sobreviver. A carne desses animais é uma fonte alimentar nossa, né? É uma questão do ecossistema. Então, nós estamos falando de uma cadeia alimentar. Então, nós consumimos carne, nós somos pessoas que comem carne, né? Então, a gente não é canibal, senão a gente estava comendo outras, né? Mas se abater uma pessoa, a carne é a mesma coisa, a gente está comendo carne do mesmo jeito, só que por questões sentimentais, nós não nos alimentamos de outro ser humano. No caso dos animais domésticos, esses domésticos que são de produção, que faz parte da nossa cultura consumir essas carnes, a gente tem sim a necessidade de consumi-las e precisa deixar isso claro. Quem não quer comer, não come. Eu falei essa semana sobre carne exótica, fiz uma live sobre isso, eu estava falando. Em algum país as pessoas comem, né, aranha caranguejeira. Nós temos costume de comer aranha? Não. Não, é estranho pra gente comer aranha, não é? Muito. Muito. Mas lá não é estranho. Eles comem escorpião frito. A gente tem medo do escorpião. Né? Porque nós estamos falando de cultura. Então a nossa cultura é comer carne. Mas a nossa cultura brasileira é comer carne. Nós somos produtores excelentes de carne, né? Nós produzimos bem. A nossa cultura do Brasil é produzir carne. Nós produzimos carne não só de bovino, né? Das outras espécies também.
Então, se é a nossa cultura, a gente precisa preservar essa cultura também. Podem existir pessoas também neste outro país que não coma escorpião frito, né? Sim. Mas é cultural deles. Então, eu acho que essa carne de laboratório, ela vem no intuito, e um dos países que está sendo bastante atingido é o Brasil, a Austrália, esses países que produzem animais mesmo para produção de carne para vender, que estão sendo atingidos, mas esses outros países não. A China, por exemplo, ela come. Por que peixe cru não é estranho pra gente? Né? Deveria ser estranho comer peixe cru, não é? Mas era. Era. Por que deixou de ser? Que virou moda. Porque os japoneses fazem parte da nossa cultura. Sim. Eles entraram e ficaram no país, a gente deixou. Hoje você encontra restaurante japonês em tudo que é cidade. Antes só tinha em São Paulo, no Sudeste. Era chique comer japonês. Hoje tem japonês 1 quilo. Tem. A quilo, né? Ficou comum. Então a gente precisa não deixar a carne de laboratório ser comum também, porque senão aí a gente vai perder mercado. E assim, é bom frisar que Ela pode ganhar, ser algo comum por conta da força que está entrando em termos de investimento para que ela entre e fique no mercado. E nós já estamos perdendo já um pouco para vamos botar entre aspas aqui, a carne de soja. Carne vegetal. Porque se você for no mercado hoje, faça esse desafio para todo mundo que estiver assistindo, inclusive. Vai no mercado e procure lá na seção de hambúrgueres para você ver a dificuldade que você vai ter de encontrar uma carne, um disquinho daquele que seja 100% carne. A maioria tipo assim, eles falam proteína que texturizada de soja. proteína Na verdade, é texturizada. uma das coisas também, por isso que eu passei a fazer no meu hambúrguer. Exatamente. Porque eu não quero comer soja, quero comer carne. Sim. Né? E ali, na verdade, o maior percentual é proteína texturizada de soja. Por quê? Por que fica mais barato aquele disquinho? Porque ele é mais barato do que um hambúrguer realmente feito com carne. Porque é soja. É mais soja do que carne. O percentual de carne é muito pouco. Sim. E mesmo assim, o percentual que entrou ali não é carne. São restos que sobraram da desossa. Literalmente, o percentual aí, tipo Mói. assim, só para dizer que tem. Mói, mistura e pronto. É igual aqueles steaks, né? Não sei se vocês já viram os steaks. Parece os nuggets grandes, Sim, né? São os steaks. Já. Aí eu acho engraçado que você falou assim, steak de peixe, né? Gente, ali é emulsificado puro. E as pessoas compram frito e comem aquilo. Ai, eu fico... Aí quando eu falo na aula, às vezes os alunos falam, eu não vou comer mais isso não. Mas eles falam, professor, mas o que o dinheiro dá? A gente vai comer porque é o que o dinheiro dá, né? Mas ali tem tudo, menos carne. Menos carne. Tem tudo, menos carne. Esses nuggets tem tudo, menos carne. Mas a propaganda é carne, né? Ainda tá com recheio de queijo, não sei o quê. Né? Hoje a gente sabe que nem queijo é queijo mais. Agora eu tô comendo queijo de roça, né? Porque eu tenho certeza que tô comendo queijo. Porque agora não é mais queijo, né? Sabor mussarela. Acabou. E tá autorizado, né? O que eu queria assim, ter colocado em um instante atrás é em relação às áreas produtivas de pastagens para a produção de carne. Elas, do ponto de vista de liberação de gás do boi e captação de gás através da fotossíntese, é um ciclo que se fecha e não fica negativo. Que é um ponto que às vezes o pessoal fala muito só na liberação do gás pelo boi. E não entende essa parte de captação de gás através da fotossíntese pela planta. Inclusive, a taxa de renovação da pastagem ela é maior do que uma floresta. E é um ciclo que se fecha. Isso. E é o que a Austrália está a buscar fazer. Eles querem comprovar, deixar bem comprovado que realmente não há essa perda, né, de qualidade do meio ambiente, das pessoas poderem viver, que podem comer carne, que a carne... E a propaganda deles vai ser em cima do quê? Essa carne é uma carne saudável. Vem de um animal que não causou, né? Impacto. É uma carne sustentável. Ou seja, não causou impacto ao meio ambiente. Então as pessoas vão passar a comer. Então... carne que sustentável. Vou comer aqui, porque não fez mal nenhum à natureza. Aí a pessoa vai comprar. Agora, assim, não fez mal à natureza, eu como. Na minha ignorância, o pessoal fala a questão de bem-estar animal e, claro, tem que ser respeitado. Mas, gente, uma planta, ela tem vida também. Ser vivo. Ela é ser vivo. Você acha que se
cortar ela ali, ela não vai sofrer, claro. Acho que a sensação é menos do que, por exemplo, com um animal, porque ela não grita, né? Ela vai falar assim, ei, tá me mordendo aqui, gente, pelo amor de Deus, Ou ela não tem como fugir. Não tem como fugir, ela não sai correndo. Mas no caso dos animais é o atordoamento, né? O atordoamento ele não tem a percepção da morte, né? Claro. Que vai ocorrer com ele. Mas o atordoamento. E a planta, as pessoas não conversam com as plantas? Né? Sim. Então, você tá sendo ruim também, que você tá conversando com a planta e depois vai comer a planta? Tá, pelo amor de Deus, né? Tá contraditória a conversa. Aí eu vou conversar com minhas plantinhas, velho. Mas você tá indo comendo planta, você tá comendo alface, você tá comendo. Vai viver de quê, gente? Olha, deixa eu te falar. Tem gente A aí gente vai morrer de eu fome. já ouvi dizer A gente que precisa- tem gente que vive de sol. É. Vá atrás desse pessoal que vai dar certinho, viu? Mas a gente não tem, né, o poder de fazer fotossíntese, então a gente vai morrer do mesmo jeito. É isso, mas A gente ainda quer comer um bife ainda. É mídia, é marketing, entendeu? Sim. E, sim, eu lembro muito de uma fala de um político que ele falou o seguinte: era muito. Era moda você ir para fora do país e falar: o país tem 30 milhões de crianças passando fome. E ele mesmo, dessa mesma fala, no final ele fala: mas eu nem sabia onde é que estavam essas 30 milhões, eu nem sabia o que era 30 milhões. E quando a gente foi ver, não era nem isso tudo. Entendeu? Então, existe a questão também de você repetir um discurso que já vem sendo massificado através das mídias. E você pega, por exemplo, pessoas altamente desinformadas. Isso. Professora Cristiane aqui, o currículo dela é extensíssimo. Um negócio assim, eu acho que tem muito mais coisas do que está aqui, por sinal, porque pelo pouco que a gente conhece dela aqui, a gente já sabe que tem um conhecimento muito maior sobre isso. E a gente vê assim, hoje você trabalha com mídias sociais também, não é, Cristiane? E eu tenho certeza que você tem nós que estamos hoje trabalhando dentro das mídias sociais para poder trazer informação às pessoas que são do campo e fora do campo, a gente tem uma barreira muito grande, que são os midiáticos, os influenciadores, os influencers da vida, abrindo a boca para falar sobre coisas que eles não conhecem, que eles não têm o mínimo conhecimento. Fala de forma aleatória. Totalmente aleatória. Eu falo sem medo de nenhum aqui. A própria Anitta mesmo, que esses dias abriu a câmera do celular dela, uma live de 1 hora e tanto, falando mal do agro. E cara, eu lembro que ela deu isso aí eu lembro. Ela deu uma entrevista falando que ela ama fazer churrasco. Aí de uma hora para outra mudou, de uma hora para outra baixou a consciência na face da terra dela, ela falou: pronto, agora não faço mais churrasco. E ainda teve Ô, a gente, ousadia de dizer que estudou para poder E expor falou, aquela ideia. falou vários absurdos, que inclusive a própria Letícia Teles, né? Não lembro o nome dela. Camila Teles. Ela fez um vídeo logo em seguida desmentindo. Ela falou: gente, ó, tá aqui, a comprovação é essa e aquela. Não existe isso que essa menina Não, tá e falando. muita coisa que se fala, que na verdade também hoje no marketing tem muito Ctrl-C, Ctrl-V. Sim. As pessoas copiam, compartilham, às vezes só por compartilhar, né? Vou dar um exemplo que, tudo bem, que há um exemplo do dia a dia, né? Fora totalmente desse nosso assunto, para você ter uma noção do quanto que é o Ctrl-V, o Ctrl-C, Ctrl-V. Ou compartilhar por compartilhar para poder ficar na mídia social. Aconteceu acontece um fato de um homem que bateu numa esposa. Aí, como é uma pessoa influente ou artista, aí vira uma confusão na internet. E a gente, que são as pessoas que nem sabe quem são eles, a gente compartilha. Mas às vezes na família daquela pessoa que compartilhou, tem o mesmo caso. E ela não compartilhou, ela não está lutando pela família dela. Ela está preocupada com a família de um artista. E começa a falar de um assunto que é comum no dia a dia. Às vezes está preocupada até em se aparecer mais do que de fato o problema Então, em si. É um marketing também que muita gente não sabe usar para o benefício dele. Então, o que eu aprendi muito foi também selecionar o que está na internet. Selecionar porque senão a gente começa a ser influenciado por esses mal influenciadores. Porque existem as pessoas que são bem influenciadores, como a gente está buscando ser bons influenciadores do que a gente acredita, e tem as pessoas que são pessoas influenciadores ruins. E essas pessoas fazem e dá um boom, assim, sabe? O negócio explode, que as pessoas começam a falar do mesmo assunto de uma hora para outra. E pronto, as Olimpíadas estavam aí. Acabou as Olimpíadas? Acabou. Acabaram os medalhistas. Eles desapareceram. Ninguém fala mais de quem ganhou a medalha. Não é? Já morreu. Quem seguiu Raíssa Leal parou de seguir Raíssa Leal já, porque não interessa mais Raíssa Leal só daqui a 4 anos.
Momentâneo. O marketing, ele está sendo assim. Então, se a gente não cuidar, essas pessoas que estão com essa cabecinha não vão evoluir. E aí é complicado, é preocupante. E por isso que fala-se muito da palavra constância. A constância é você realmente ter constância naquilo que você acredita. E não ficar sendo, né, só compartilho, não sabe nem o que está fazendo. Nem estudou por aquilo, como você falou, Danita, nem estudou e saiu falando besteira. Escutou em algum lugar, numa roda de amigos, e sai repetindo, porque aí se eu falar isso eu vou ganhar um monte de gente, porque hoje tá cheio de vegano mesmo. Você vai ganhar os veganos. Aí você é a favor dos LGBTs porque eu ganho mídia, mas não porque realmente reconhece a causa, mas é porque eu vou ganhar mídia. E não porque se preocupa de fato. Não se preocupa de fato. Eu vou ganhar voto, entendeu? Então tá muito assim, o marketing mal utilizado. E a mente da gente, ela é, digamos, sensível a notícias, entre aspas, ruins. Isso. Você falou da Olimpíada, uma coisa, digamos, boa. Acabou. Mas acabou. Acabou também. Agora, quando se é algo ruim, você traz algo ruim hoje, traz algo ruim amanhã, você consegue se manter sendo, né, o Nordeste foi a região que teve maior medalhistas olímpicos, né? Isso. Pronto. A notícia mais lida, isso aí eu vi um portal de notícias divulgou esse dado. A notícia mais lida no portal de notícia deles foi sobre o doping da jogadora. Sim. As pessoas elas estão muito ligadas ao negativo, como ele falou. Para destruir. Então, por isso que eu preocupo, voltando à questão da carne vegetal, né? Da carne de laboratório. Sim. Como é algo também no intuito de destruir o que já existia e tem investimento para isso, a gente tem que tomar cuidado. Não desespero, porque tem muita gente acreditando que se eu não comer carne eu vou ser saudável, eu vou emagrecer, eu vou ser uma pessoa fitness, eu vou ser, não é? Tem muita gente que está com esse pensamento. Eu sei que eu conheço amigas que estão com esse pensamento. Colocou na cabeça que quer comer low carb, não sabe nem por que está comendo low carb. Mas todo mundo come low carb, todo mundo. A dieta do momento é low carb. Todo mundo come. Mas todo mundo come por quê? Qual a razão dessa pessoa comer low carb? Qual a questão? O que levou ela? Entendeu? Não há esse conhecimento, mas todo mundo come. Não procurou um médico, não procurou um nutricionista, decidiu e começou a comer low carb. E o interessante é o seguinte, muitas vezes quando você passa por um processo desse de emagrecimento também, que você passa por uma dieta low carb, é tipo assim, é low carb, low, baixo, carboidrato. Pronto. Não é zero carbo, não, gente, pelo amor de Deus. Você precisa, seu cérebro não funciona sem carboidrato. Se não tiver carboidrato ali, pro seu cérebro se alimentar, véi, esquece. Exatamente. Tanto é que minha irmã, sabe qual foi o conselho que minha irmã me deu na hora que eu tava passando mal? Vai na cozinha, pega açúcar, pega mel. Ela falou assim, mel ou pega açúcar e dissolve. Pega mel que é mais rápido, bota numa colher grande e bota na boca. Se fosse ruim, o soro caseiro não salvava, né? Pronto. Gente, eu acho que a alimentação é balanceada. A mesma coisa, gente, pelo amor de Deus, vamos comer carne de verdade. Vamos comer carne com qualidade. Vamos dar valor a quem produz e produz com qualidade. Porque... E essa qualidade expressa realmente na matéria-prima. É isso que precisa o produtor entender, quem recebe o produto entender, quem faz os cortes para vender entender, quem faz os processos, os processamentos também entender. Então, se todo mundo começar a entender, aí fortalece a cadeia. Mas só ficar só um brigando, só um correndo atrás de resolver o problema, não vai. Então, tem muita gente também que não sabe o que é essa qualidade aí, entendeu? Isso. E isso é que está complicando a situação. Não sabe o que deve ser feito para chegar nessa qualidade. E é justamente isso aí que eu acho que hoje é o trabalho que você faz na internet. Para poder instigar as pessoas. Porque o conhecimento sobre aquilo que a gente está comendo é extremamente importante. E a gente tem que falar com pessoas que sabem. Porque, por exemplo, não adianta você ir lá e comprar o curso de Zezinho. Aí você fala, Zezinho entende o que de carne? Ou entende o que de alimentação? Nada. Ele só é um cara que conseguiu perder 30 quilos, 40 quilos rapidamente. E por causa disso ele está falando sobre isso. Você entendeu? Ou é um cara que leu um livro e se tornou ativista e agora ele está falando mal da carne. Exatamente. Cara, não é isso. Eu lembro que a gente foi numa palestra aqui no Sindicato Rural em 2017 ou 2016, não lembro. Na Semana do Produtor, no final do ano. E aí, antes de começar a palestra, o palestrante ele parou e falou assim, olha gente, minha palestra geralmente tem 40 a 50 minutos, mas eu perco 5 minutos aqui para poder incentivar vocês a não consumir derivados de soja.
E aí ele trouxe assim, ele é um pesquisador, ele trouxe inúmeras pesquisas falando mal. Ele falou, gente, não é falando mal, é mostrando para vocês a realidade. Comprovado, entendeu? Ele tá mostrando. Não é o tá achismo. inventando. Ele ainda falou assim, não é o achismo de quem tá na rede X de televisão falando lá abertamente que parou de comer carne, só tá comendo vegetais. O que é fazer uso da influência que tem na mídia para poder convencer outras pessoas. E no caso, o que a Anitta fez foi isso. Ela quis usar a repercussão que ela tem como cantora e usar esse espaço para poder trazer um assunto e convencer um grupo de pessoas. Aí te pergunto, você acha que algumas pessoas não foram convencidas? Foram, Claro ainda que capaz foram. de terem repetido o que ela falou. Claro, e tem gente até hoje usando o mesmo discurso. Exatamente. Então... Eu conheço uma pessoa que repete o mesmo discurso dela. Então, é complicado. É o Ctrl-C, Ctrl-V. É Não. complicado, eu tô falando E que assim, é complicado. E o mais interessante disso tudo é que não adianta você discutir com esse tipo de pessoas, não é que Não. não por nada, não é que a pessoa não seja inteligente ou nada do tipo. É porque a cabeça dela está completamente formada para aquilo. Formatada. Ela não quer abrir os olhos para o conhecimento. Poxa vida, eu nunca vi nenhum estudo que viesse e falasse que uma alimentação balanceada com proteína de origem animal faz mal. Eu não conheço. Então, Os chineses, eles pregam isso, né? Eles pregam essa questão do equilíbrio da alimentação, de comer de tudo, sim, para que haja saúde. Não de mais uma coisa, nem de menos, né? E eu acredito também nisso, que a gente precisa de tudo. Tem espaço para todos os, né? Para todos os produtos. tinha um programa não vou lembrar onde é que era o canal, sobre alimentação infantil. E aí chamava a mulher ia lá e meio que ajudava a mãe ou o pai, os pais, né, a meio que melhorar a alimentação do filho. E uma das coisas que eu sempre via assim no programa, que eu achava interessante pra caramba, que eu falava assim, velho, é engraçado. Ela sempre fala da proteína e proteína de qualidade. E hoje, quer dizer, isso eu assisti esse programa quer dizer, depois que eu tive filho, eu parei de assistir televisão, né? Que agora é só, toda vez que você tá na televisão é o programinha que ele assiste e tal. Então, quer dizer, no mínimo vão botar 3 anos ou 4 atrás que eu assisti esse programa e ela já falava. Compre carne de verdade. Aí a mãe, eu lembro que tinha um episódio que a mãe pegava e botava aquela carnezinha de hambúrguer. Ela falou, mãe, isso não é carne. Não é. Procure carne, mas carne de verdade. Vá lá, compre. Você não quer uma carne com gordura? Compre um patinho, compre não sei o que e tal. Aí ela falava assim, compre uma carne que seja carne de verdade. Nuggets não é carne. Não é carne, gente. Você quer fazer um nuggets? Aí ela ensinava ainda a receita do nuggets. Pega o franguinho, bate, mistura, faz isso, faz aquilo, bota a farinha de rosca e tal. Fazendo em casa. Pronto, isso é um nuggets. Agora, isso que a gente compra pronto? Não é. Não é. A indústria precisa ganhar, né? Então ela vai e coloca algo de menos valor para agregar valor. E usa a ferramenta importante, o marketing, para poder conseguir convencer o consumidor. Na verdade, vários alimentos viraram fórmulas químicas. São fórmulas químicas, né? Muitos são os produtos, os condimentos, os aditivos sintéticos, e que a gente sabe que a longo prazo nós estamos acumulando coisas no nosso organismo para provavelmente futuramente adquirir uma doença ruim. Isso, o nitrício e o nitrato que está na maioria dos produtos, se realmente não colocar a quantidade recomendada, né, pela Anvisa, né, pelos os órgãos de inspeção, o que vai acontecer? Eles em quantidade elevada, porque às vezes aumentam a quantidade para colocar, para o produto ficar bem rosinha, bem bonito, bem, né, com a cor bem bonita, você começa a acumular esses elementos no seu corpo, são os chamados metais, né, pesados, que acabam se tornando metais pesados. Com o tempo você vai adquirir uma doença. Ah, mas lá no rótulo tá escrito assim, 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 tá certinho, de acordo. Nem sempre tá de acordo, né? Por isso que é muito Eu importante tenho saber o pavor que você tá daquela comendo. mortadela da Miranda fala. Mortadela, né? Pronto. A mortadela. Tem umas mortadelas, gente, é tão rosa, que eu falo, meu Deus. O marketing dos embutidos, eu acho que chega a ser até maior do que a matéria-prima, né? O negócio ali é forte. É que nem... Vou trazer um caso aqui de uma história da minha família. Sim. Eu não vou falar o nome, mas a pessoa vai saber que eu tô falando dela. Tem uma pessoa da minha família que ela não consome o leite de caixinha. Ela só consome leite em pó. Porque ela fala que o leite em pó é puro. E que o leite de caixinha tem conservante para ser mantido na caixinha.
E aí, por mais que eu tente explicar e falar e dizer, e falar não é porque passa por um processo, o HT, tal. A própria caixinha Tetra Pak, ela tem várias camadas, é uma tecnologia de desenvolvimento para solucionar esse tipo de problema e tal, de realmente de durabilidade do produto, né? E que tem que ser, e que por conta disso que ele dura tanto tempo, né? Então, aí ela fala bem assim, mas eu vi num grupo de WhatsApp que aquela caixinha que tem as cores ali atrás é o leite reaproveitado. Aí por mais que eu explique para ela que não, que na verdade aquilo ali é só o teste de cor da impressora que vai escrever na caixinha, a pessoa não acredita. Então, esse tipo de desinformação é o que a gente encontra hoje, é o que a gente tenta lutar, não é, Cristiano? E é uma pessoa esclarecida, né? É uma pessoa esclarecida. É isso que eu falo, ainda a gente deve se deparar com esse tipo de coisa ainda, com pessoas esclarecidas. Acontece muito isso porque as pessoas acham que este leite, né, por ter vindo tá na caixinha ou tá no caso da outra marca que vem na garrafinha, né, não é o leite da vaca, não é aquele leite que, né, que é acostumado a tomar da vaca e tal. É melhor o leite em pó porque ele deve estar mais limpinho, não deve ter nenhum tipo de bactéria, não deve ter nenhum tipo de micro-organismo. E às vezes muito o contrário, né? E não colocou nenhum conservante, Pelo ainda fala contrário, assim. deu conservante. E o leite em pó ele tem. Ele também precisa se manter ali. Claro. Senão, né? Para não acontecer outra perda, né? Um tipo de oxidação e por aí vai. E aí? Mas como você consegue explicar para uma pessoa que já está convencida totalmente de que é mais saudável tomar um leite em pó, né? Não, é difícil. Tipo assim, são lutas que a gente vai travando com a carne vai ser a dia. mesma coisa. E é a mesma coisa. É a mesma coisa. Até hoje é a mesma coisa. É a mesma coisa. Até, por exemplo, você convencer pessoas a comprarem carne de procedência, carnes que passam por um processo de inspeção e tudo mais, é um fato extremamente negativo da história de Itapetinga, mas que tem que ser dito. É verdade. Há pouco tempo atrás, Itapetinga... Pouco tempo não, um bom tempinho já atrás, Itapetinga foi notícia nacional porque o abate clandestino era muito grande. Então, os controles de sanidade ali, como é que você garantia isso? Como é que você garantia a qualidade? Né? Então, eu vejo pessoas às vezes que falam assim, você comprou carne desse preço? Fui ali em fulano, comprei uma carne aí de R$20 o quilo. Eu não sou de Itapetinga, né? Eu na época, eu estava em Minas, quando eu vim para cá, né? Que eu estava em Lavras. E esse ano eu faço aqui morando, não. Porque eu vim para cá, para a UESB, né? Para a UESB como um todo. Porque durante o período eu morei 6 anos em Conquista quando eu estive na pró-reitoria. Mas esse ano eu faço 20 anos de UESB. 20 anos. Nossa, tempinho bom, viu? 20 anos, pois é. Faço 20 anos de UESB. E eu conheci, foi o meu primeiro concurso também. Meu primeiro concurso público. Já passou de cara? Foi. Fui fazer por fazer. Tava fazendo doutorado. Falei, vou experimentar o que é concurso, né? Aí eu vi esse edital, me inscrevi no último dia. Pra UESB aqui, vi o edital, me inscrevi no último dia. E aí, quando eu fui entrar na internet para procurar saber o que era Itapetinga, a notícia que tava na época, a cidade da pecuária. Foi assim que eu conheci Itapetinga, como a cidade da pecuária. Eu falei, nossa, lá deve ter muito gado, deve ser só gado, deve ser uma coisa assim, aquela coisa e tal, só deve ser carne, o pessoal só deve falar de carne, deve ser muito bom, vai dar certo ir pra lá e tal. E aí depois, quando eu fui convivendo, eu fui vendo que ainda havia deficiências na cidade, né? Ainda não tinha aquela coisa tão forte, né? Mas era muito conhecida, então a propaganda com Itapetinga é forte, foi muito forte, chegou até mim de forma forte sobre o gado, né? Inclusive Itapetinga absorve essa fama da micro-região, né? Isso. Que compõe ela. Então eu acho que aqui é um local que não pode falhar na carne. Sim. Não pode falhar, porque a fama é essa. Então como é que falha na carne? Exatamente. Não pode falhar de jeito nenhum. E aí a gente vê hoje a produção de produtos lácteos, né? Aqui também, porque também tem, né? Tá crescendo parte de muito, bovino na região. Então eu acho que tem tudo. Leite, carne, né? Tem tudo para sua cidade referência. Sim. E eu fico assim pensando, nossa, será que não enxergam, não percebem isso tudo que tem na cidade? E assim, eu fico assim besta de ver às vezes o quanto isso sustenta o mercado, gera riqueza, gera trabalho, né? Emprego para a população.
Tem potencial de aumento. Sim, não tem uma indústria de processamento hoje de produtos carne aqui. Eu falei, como que pode, né? Uma cidade... Produção na beira de casa, né? Porque a cidade da pecuária, ou seja, a pecuária está aqui. Você só pode chamar a cidade da pecuária porque a pecuária está na cidade, né? Sim. Inclusive, assim, já tive amigos cobrando do ponto de vista onde tem uma churrascaria boa. Sim, de referência. Eu não fico tem. besta com Não isso. tem. Isso é uma coisa que me na deixa... cidade do boi. Isso me deixa... Aí, uma vez eu estava conversando com o pessoal, até estava a prefeitura envolvida, foi antes da pandemia, a gente estava com a proposta, foi quando eu estava envolvida com as meninas do agro, mas aí veio a pandemia, morreu a proposta, que era de trazer a carne do sol, né? Porque a carne do sol nasceu aqui, né? Fiquei sabendo disso, né? Foi. Que a carne do sol nasceu aqui. Mas a gente fala carne do sol de Tororó. A Itapetinga deixou isso acontecer, aí o pessoal me contando, né? Porque eu não sou da cidade, deixou. Então a gente tem que começar a trazer essas coisas. A gente sabe produzir carne do sol, porque não produz carne do sol. Quer dizer, se eu for ver minha família, eu levo o quê de Itapetinga para minha família? Carne do sol. De Tororó. De Tororó. E eles ainda pedem de Tororó, né? Só que hoje minha mãe fala, faz carne do sol e traz pra mim. Então minha mãe já me explora, né? Então ela já ela não quer a carne do sol e Tororó. Ela quer a carne do sol que eu faço. Ela explora a mim, né? Ela quer que eu leve tudo pra lá. Hambúrguer, tudo. A família explora a gente, né? Depois sabe o que a gente sabe fazer explorando. Mas eu falo assim, quem vem de fora passa pela rodovia. Sim. Para em Tororó, não para em Itapetinga. Né? Então a gente estava em busca de resgatar isso. Tinha até conversado na época com o prefeito sobre essa questão de resgatar, mas depois morreu, né? Eu acredito que isso recentemente está reacendendo agora, depois quando a pandemia começou a dar um pouco mais... Deu uma esfriada. Porque é muito complicado. Está se reacendendo essa possibilidade, porque a gente, por exemplo, não criticando ou falando mal, mas tem uma cidade aqui vizinha, Firmino Alves, que tá tomando também a fama de Tororó agora. Que é o Corredor da Carne do Sol. Firmino Alves criou lá, é o Corredor da Carne do Sol. Tem uma placa bonita. Exatamente. E tal, várias lojinhas na beira da pista. E nós pista. estamos deixando. Não quer dizer que, por exemplo, eles não possam ter, mas a gente também pode ter. Exatamente. Porque nós somos a capital da pecuária. Isso. E foi tá assim aqui. que eu conheci Itapetinga. E tá aqui a produção. Capital da pecuária. E tem que ser a capital da pecuária. Exato. Então eu acho que tudo isso é um trabalho de desconstrução. Você já pensou a gente fornecer uma carne de excelência e as pessoas saberem que aqui tem uma carne de excelência? E sempre parar para comprar? Porque a gente está num ponto estratégico. As pessoas entram aqui fácil. Facilitadíssimo o acesso. O acesso é fácil para entrar em Itapetinga, passando pela pista, é só parar. Exatamente. Imagine as pessoas saberem que aqui tem uma carne de qualidade, produz um queijo muito bom. Sim. Sabe? Então eu vou comprar esses produtos em Itapetinga. Não compra aqui não. Quando parar em Itapetinga, quando passar em Itapetinga, a gente entra e compra. Isso que deveria ser, né? Mas é o marketing, né? Eu acho que tudo nesse mundo é questão de marketing. Isso. A gente tem que... Isso. E o agro em Itapetinga, a gente ainda se vende muito mal. Mas foi isso que na época a gente estava conversando. Tinha um grupo e a gente estava falando disso. É fazer para chamar e colocar nas mídias sociais. No momento que você coloca para fora, para outras pessoas saberem, saber que Conquista pegou a história do biscoito. Sim. Mas biscoito é de Condeúba. É isso que eu ia falar, não é nem produzido lá pro sinal, viu? Não é, entendeu? Mas quem é conhecida, Conquista é conhecida pela cidade do biscoito. Sim. Mas não foi lá. É de Condeúba. Condeúba perdeu pra Conquista. Ficou só. Condeúba trabalha e Conquista leva fama. Entenderam? A gente precisa... Ainda tem muita coisa a ser feita. Tem. Eu acho que o mercado é amplo. A gente falar de qualidade, a gente falar sobre... E trazer isso de uma forma prática na vida das pessoas. Eu acho que é isso que a gente pode fazer. E mudar a mentalidade das pessoas daqui também. Sim. Daqui. Porque nós estamos com públicos aqui que acostumados a ir pra feira livre, comprar qualquer coisa e tá bom. Foi aquilo que eu falei, né? Às vezes você vira e fala assim, poxa vida, eu comprei essa carne aqui, o cara fala, mas eu comprei aquela ali em açougue XXX, entendeu? E custou R$20 o quilo. Você fala... Usar a ferramenta do marketing, da internet e aproveitar uma questão logística, né? Nós estamos assim com a BR na porta. Sim. O quanto de gente que passa aqui, inclusive véspera de feriado, o pessoal do Brasil Central e Goiás, Goiânia, desce em peso aqui. Sim. E a gente às vezes não consegue aproveitar nada desse potencial.
de comércio que temos. E isso aí que você falou é interessante ali, porque assim, quando você tá de férias, dificilmente você fica fazendo muita conta. Tipo, você tem mais ou menos um padrão ali, mas você não fica, por exemplo, ai não, eu só posso gastar. Eu não olho isso não. Dificilmente você olha. Você acaba consumindo mais, você acaba gastando mais. Você entendeu? É a Digamos- famosa Agora, história quando da você rede. sai do país, você fala, mas a gente já tá aqui. Compra, o que Não que vou- tem? Já não tá vou aqui limitar, mesmo. não. Não vou voltar agora aqui. Não é assim? Exatamente. É a famosa história da rede na praia. O cara te oferece por R$100, se você oferecer 5, cuidado, você vai levar essa rede, você não vai ter onde botar. Você comprou a rede pra quê, gente? Sua casa tem lugar de botar rede? É. Não tem, mas todo mundo que vai pra praia, em Quer algum comprar a momento, rede. compra a bendita da rede e rede. volta com ela pra casa. E fica a rede lá. Né? Eu tenho uma rede legal, gente, eu falo por experiência própria. Eu tenho uma rede guardada lá em casa, que eu falei um valor pro cara ir embora. Eu falei, ele me ofereceu por R$40, eu falei assim, não, beleza, R$10 eu compro. O cara, então tá bom, eu te vendo. Eu falei, cara. Ele doido pra vender, Eu peguei e comprei. precisando. Entendeu? Então, assim, É um período do ano que a gente não se Exato. limita a gastar, né? Não se limita não. Quando Não você se limita. propõe a viajar, você não se limita a gastar. é. Porque você sabe que você está indo para gastar. O meu próprio filho falou no outro dia, a gente estava planejando uma viagem para ir com ele para fora do país, esperando ele fazer 10, 11 anos, para maiorzinho, né? Para não estar dando tanto trabalho, né? Ninguém é besta de viajar com a criança muito pequena, eu sou besta. Aí ele falou, mãe, mas ó, quando chegar lá, o que eu quiser, né? Tipo assim, vai tudo Sei. liberado, né? Ou seja, não importa, O que eu porque pedi. tá viajando. Na cabeça dele, estou viajando, eu posso gastar. Então, Exatamente. é a mentalidade. Isso. Já criada desde pequeno, desde criança, já tá na cabeça de que viajou. E vamos ser sinceros, essa mentalidade a gente não precisa mudar. Não. Ela já tá aí, a gente Já precisa tá aí. aproveitar. Aproveitar. Então vamos aproveitar a nosso favor. Usar bem isso. Isso. E eu acho que assim, esses pontos de venda que podem surgir aqui dentro de Itapetinga, eles podem ser inclusive pontos de informação. Porque eu acho extremamente importante a gente utilizar isso para poder transmitir informação e mostrar que o que é produzido aqui, que o que é feito aqui tem qualidade. Exatamente. E essa qualidade, ela tem o seu valor no mercado. E quando as pessoas ficarem sabendo disso e comprarem e perceberem que realmente é verdade, já tá na lista dessas pessoas. Sim. Parar em Tapetinga. Mesmo que não fique aqui, leva isopor para comprar carne em Tapetinga. Bota o isopor aí. Eu sei porque eu faço isso quando eu vou lá para a cidade da minha mãe. Eu trago laranja, trago não sei, eu trago um bocado de coisa que aqui não tem. A laranja de lá para mim é melhor que a daqui. E quem compra uma vez e gosta, volta a comprar, né? Com certeza, isso aí é fidelizar o cliente. Exatamente. Até Tá lembrando que tava. fidelizado. Se tava- você tá fidelizado, você não escolhe outra marca. É aquela marca que acabou. Hoje eu tava conversando com o Gilson, a hora que a gente tava vindo, que é nosso técnico, tá ali atrás comandando, a respeito do consumo, da venda do mel, que inclusive vendo na USB há um bom tempo. A pessoa compra uma vez, o mel é de consumo relativamente pequeno, né? Demora, mas você pode ter certeza que aquela pessoa volta a comprar. Sim. Quem gosta do produto, que seja carne, que seja leite, que seja... Enfim, pode ter certeza que ele mesmo- vai voltar a Eu tenho o consumir. açougue certo que eu vou aqui. A pessoa já sabe como eu quero a carne, eu já chego falando como eu quero. Hoje eu já não vou mais no açougue. Você liga. Eu ligo, encomendo, quando chega lá eu pego a carne. Eu não fico em parada esperando. Porque o açougue já sabe como eu quero a carne. Conhece o cliente. Então ele já me entrega. Eu chego em casa, eu não sou decepcionada. Por quê? Porque ele já faz do jeito que eu quero. Então eu já mando o WhatsApp, eu quero 1 quilo disso, 2 quilos disso, 2 quilos, 2 quilos, 2 quilos. Quando ficar pronta, me avisa que eu passo e pego. Ó, a facilidade. E tem uns até que entrega. Você fala aí, tem Se como você pedir, deixar se aqui? pedir para entregar, entrega. Entrega, claro. Então o que eu estou querendo dizer? Esse é o cliente moderno. Esse é o cliente que vai ficar. Esse cliente vai ficar. As pessoas vão ficar assim. Né? Eu dificilmente vou numa loja. Dificilmente eu vou numa loja. Se eu for parar para bater papo com a dona, alguma coisa assim, mas para eu entrar para experimentar uma roupa aí, você nunca vai me ver experimentando uma roupa na loja. Dificilmente. A roupa vai até minha casa, não é isso? Aí daquelas roupas que vão, uma ou duas eu escolho. Mas a pessoa já sabe o meu gosto, como eu quero, do jeito que eu quero e leva. Porque eu não tenho tempo a perder para ficar o dia inteiro. E muitos são assim, muitas pessoas hoje são assim. E com a pandemia isso se agravou. Então a gente precisa entender a mentalidade nova do cliente, o cliente novo, o consumidor novo. Ele quer o que é bom, só que ele não quer se estressar com isso.
Ele não quer ter que ficar procurando toda hora. Não, ele não quer se estressar. E se a gente comprovar que aqui tem, ele não vai parar em Itororó em canto mais nenhum. Ele fala, não, daqui a pouco, espera chegar em Itapetinga, vale a pena. Vale a pena comprar em Itapetinga. Eu não vou comprar aqui, eu só compro quando já passar em Itapetinga. Isso é extremamente interessante e a gente precisa se atentar para isso. Eu acredito que, inclusive, isso aí é um bom bate-papo para a gente estar fazendo. Para a gente estar fomentando aqui na região, porque faz toda a diferença para a cadeia produtiva. E parece um detalhe. Despercebido, mas não é. Não é de jeito. É um potencial imenso de comércio que temos. Tanto não é que as grandes indústrias de produção de bebidas, quando vai chegando próximo do verão, eles diminuem a entrega onde não é litoral. Eu falo porque lá em Conquista, eu tive um restaurante em Conquista. Lá em Conquista, a gente, quando chegava a certa época do ano, a gente pedia sempre suco de latinha. Na época tinha um consumo muito grande, hoje é bem menos. Mas a gente pedia o suco de latinha. Quando ia chegando novembro para frente, a gente não conseguia comprar. Porque o próprio vendedor direcionava para outro mercado. Exatamente. O próprio vendedor falava, você sabe por que a gente não traz para cá? Porque se eu mando para lá, eu vendo por X% mais caro. E onde vai ter gente. E onde tem gente. E essas pessoas dificilmente fazem conta. E de fora ainda. Muita gente de fora. Então, assim. Que tá ali pra gastar. Tá ali pra curtir. Pra aproveitar a divertir vida. E tal. Então, o mundo acaba amanhã. Entendeu? É mais ou menos assim. Sim. Parcela em 12 e daqui até o final do ano resolve. Vai acabar amanhã. O que é, não? Deixa lá, é melhor. Vamos viver o hoje, não é? Verdade. E falando em curtir, vamos pedir a galera pra deixar aquele like, né? Exatamente. No nosso Instagram, seguir nossas redes sociais. Eu vou marcar lá no meu Instagram. Ótimo. Vocês. Muito obrigado. Vou falar que eu vim aqui hoje para falar de qualidade de carne. Pronto. Na verdade, eu já fiz meu marketing antes de sair, né? Né? No carro mesmo, né? Que eu não sou besta, nem nada. Aí, eu já te marquei já também hoje. Então, já vai tá lá. E aí eu marquei, mas eu fiz a propaganda lá no Carne CT, né? Que é o meu Instagram, onde eu tô realmente fazendo o meu trabalho de falar sobre carnes. E ajudar as pessoas, né, a conhecer mesmo o que é carne. Existem outros Instagrams também que falam sobre isso, mas a minha ideia, eu quero manter, eu vou me ajustando conforme o público, né? A gente vai se ajustando conforme o público, né, que for chegando. Mas é isso. O Cristiane, as pessoas que querem encontrar você hoje na internet, qual o caminho? No @carnect. @carnect. Carnect. Tem o meu Instagram pessoal mesmo, mas hoje eu prefiro, que também pode ir através do meu Instagram pessoal, que é cristiane.leal.sm, mas na verdade os dois Instagrams, né? E também nos dois tem o meu contato, tem o contato também do suporte da pessoa que passa as coisas para mim, lá do Carne CT, mas é isso. E o legal é que você tem uma jornada, né? Explica um pouquinho pra gente como é que funciona aí pro pessoal que tá acompanhando a gente. Então, segunda-feira agora, dia 16, 17 e 18, eu vou estar fazendo uma jornada. Na data que esse episódio vai ao ar. Então. Então, hoje... Só que as inscrições acabam dia 15, então aí tem que... Pronto, vamos fazer uma chamadinha no Instagram a respeito disso. As inscrições acabam dia 15, porque a gente precisa organizar tudo, porque o evento ali é 100% gratuito, mas as pessoas precisam estar inscritas, porque vai ser transmitido através da plataforma Zoom. Então vai ser todos os dias, no caso 16, 17 e 18 às 20 horas, eu vou estar falando sobre o caminho da carne ovina. A ideia é justamente também puxar sobre qualidade da carne ovina, os problemas que nós estamos tendo no Nordeste e no Brasil como um todo, onde a gente vê a carne ovina se fortalecendo no Sudeste e o Nordeste que produz. Inclusive a Bahia tem o maior para trás, né? Por conta de não entender que o conhecimento e o investimento na propriedade é o que vai fazer mudar a qualidade dessa carne. Então, o agronegócio é muito bonito só quando você está falando, mas ele precisa ser executado. E executar é mudar desde a mentalidade do produtor primeiro. O produtor precisa mudar a mentalidade e entender que ele está produzindo para alguém. Ele produz para alguém. E esse alguém é o próximo elo da cadeia dele. E esse elo da cadeia dele respeitar os outros próximos elos também. E eu acho que assim a gente vai fortalecendo aos poucos. Inclusive, né? A Bahia tem o maior rebanho, né, de caprinos e ovinos, mas ainda é de forma desorganizada. Não consegue atender uma demanda maior de comércio. O Brasil ainda traz carne de fora. De ovino? É mesmo? É. Rapaz, que absurdo. É absurdo. Isso é inédito. O Brasil compra carne de fora, do Uruguai.
Caramba. Olha o mercado Rapaz, potencial que a gente isso, tem. o potencial produtivo é fantástico. Potencialidade, só que as pessoas precisam entender que a gente, para demonstrar essa potencialidade nossa, a gente precisa ter conhecimento e fazer certo. Sem o conhecimento não faz. Então a jornada eu tô puxando por isso. Eu me arrisquei. Eu falei assim, eu vou falar de carne ovina, será que alguém quer ouvir? Falei assim, eu vou arriscar, né? Vou meter. Claro, mas eu acho que... Sempre tem público. Tem. E eu sou tem daquelas sim. pessoas que eu penso o seguinte, se alguém gosta de doce de leite e tem um público que não gosta de doce de leite, né? Então, vai ter o público que vai gostar de doce de leite. Esse público vai aparecer. E tá aparecendo as pessoas, estão entrando no grupo, então quem entrar, a gente vai falar sobre isso justamente com o intuito de trazer essas pessoas, formar um time que entenda que a gente precisa fortalecer vários segmentos de carne. Eu falo de carne de uma forma geral, né? Claro. Então, eu não estou fixada só em uma coisa só, apenas. De produtos carnes, eu falo de tudo um pouco, né? Então, tanto que essa semana eu falei de carne exótica, justamente para mostrar que a gente tem... Em São Paulo, por exemplo, nós temos restaurantes que fornecem carne exótica e as pessoas pagam muito bem por isso. Muito bem, não é pouco não. Hoje nós vamos sair, aí vamos para lá para comer carne de jacaré, de pato, sabe? Para poder provar, vou comer uma carne de rã. E as pessoas acham o máximo comer uma carne exótica, né? Eu mesmo sou curioso. Acho que você fala assim, ó, velho. Então, tem um restaurante aqui que serve carne comum e o outro ali que serve uma carne. Rapaz, vamos lá, vamos ver Vamos carne ver, diferente. vamos ver. E quando a gente viaja, que a gente vai para algum local, a gente chega e pergunta o quê? Qual é a comida típica dessa região? Sim. A gente não quer comer o que come na nossa casa. Não, arroz e feijão tem gente que Não, vamos comer. a gente quer comer. A comida típica daquela região é o que é diferente para você. Se é diferente para você, é exótico também. Você não conhece. O que a gente não conhece, a gente chama de exótico. Então, a carne ovina é uma carne que a gente conhece, o brasileiro conhece, só que ele está classificando essa carne de uma forma errada. Por quê? Porque não está tendo conhecimento suficiente para falar dela. Entendi. É isso que eu quero falar nessa jornada. Bacana, rapaz. É legal. Eu vou estar lá, por sinal, viu? Que eu sou curioso. Entra lá, o link tá na bio, fazer propaganda, né? O link tá lá na bio, tá certo? E o bom da professora é a versatilidade, né? Dentro do segmento, mas atende caprinos, ovinos, carnes exóticas. Eu busco ficar carne. Né? Na carne. Falando de carne, Carne. é com uma professora. Eu quero carne, falar de carne. Pronto. Não importa de quem seja a carne. Pronto. Sendo de qualidade, bem preparada. Coelho, a gente já trabalhou com coelho, a gente já fez outro dia. A gente preparou produtos carnes, né? No caso, a carne de hambúrguer de coelho com propriedades funcionais. Que as pessoas falam hoje, né? De ter saúde e tal. Eu falei assim, mas vamos comer carne e colocar inhame no hambúrguer. Colocar batata doce nesse hambúrguer de coelho. Né? Então a gente fez isso aí, né? Então a gente falou assim, mas as professoras, esse negócio vai dar certo. Eu falei... Se não der certo, a gente fala que não é assim que faz. Aí a gente vai e faz depois do jeito que tem que fazer. Se não der certo, a gente vai dizer, onde é que tem que alguém já fez? Não tem. Eu falei, então, a gente tem que fazer para dizer que não deu certo, não é assim que faz. Afinal de contas, o que hoje existe, em algum momento alguém inventou fazer daquele jeito. A gente vai falar, a gente fez assim, mas não faça assim mais. Porque não vai dar certo. Porque é que nem a gente fez o patê de fígado de ovino. Então o resultado foi assim, o patê ficou excelente, mas Porém, a gente ainda teve uma percepção do odor quando não colocou outro tipo de carne junto com o fígado. O gosto do fígado ficou muito acentuado do patê. Então a gente precisa mudar alguma coisa. Mas quando a gente fez o patê com carne suína, o fígado moído junto com o patê feito também com carne bovina, colocou um percentual de carne nesse patê, as pessoas aceitaram melhor. Mas quando foi o patê do fígado puro, já não aceitaram tão bem. Então, com fígado puro não dá certo. Dá aquela travadinha, né? Então, comeram, mas sentiram o... Então, a gente tem que fazer para dizer, né? Vou estar lá e vou... Tem que dizer. Com certeza vou estar presente, assistindo e ávido, porque eu sou um consumidor de carne... De cordeiro. De cordeiro de primeira. Para mim, um churrasco... eu falo a verdade, assim, eu gosto de picanha, mas pra mim o churrasco que não tem carne de ovino ou de, de cordeiro, tá perdendo. Pois é, quem tem um certo preconceito com a carne de, principalmente ovinos, mas eu fui um exemplo disso. A primeira vez que eu consumi carne de ovinos
foi de já animal um pouco velho, Aí tem um você vai gosto. rejeitar pro resto da vida. Não, então, o que eu quero deixar aqui pro pessoal é que se der a oportunidade de consumir a carne de cordeiros, ali na faixa até dos 6 meses, é excelente. Excelente. E quer saber mais? Véi, tem uma jornada Vem pra nossa gratuita, jornada. bicho. Tá gratuito, véi. É de graça? É. É de graça, mas conteúdo demais. Minha chamada que eu criei, que na verdade meu filho ajudou a criar essa chamada, então ele tem uma responsabilidade com isso, que é das pessoas entrarem no Instagram para ser top meat, top em carne. Olha. Ele que eu abracei a ideia dele, vai ter que ser top, né? Top carne em inglês é como? Ele perguntou. Aí eu falei, ele falou assim, então top meat. Tem que ser top Ó, meat. tá, E ficou. tal mãe, tal filho, os dois criativos. Não, ele que tá me ajudando no canal do YouTube, fazendo as thumbnails para poder lançar o canal. Ele que faz um monte de coisa já. Muito bem. Ele é bem, legal. bem... Que bacana. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite A gente só também. tem muito a agradecer. Foi assim enriquecedor, porque realmente a gente precisa se atentar a esses detalhes e cada vez mais a gente trazer o conhecimento sobre a produção de carne. Ela é assim fundamental. Porque carne não é volume, é qualidade. Se a gente conseguir ter quantidade e qualidade junto, aí, top, né? Top meat. meat. Então, Ó, é uma honra ter recebido aqui, né? Mesa Rural fica imensamente satisfeito, alegre. E a pegadinha de hoje foi o microfone desse cara. tá vendo? Eu te falei. Aí você tá treinando o bíceps, é bíceps, é bíceps? Vai sair daqui malhado. Só segurando aqui firme, sem poder se mexer. Né? Mas é bom ter uma gracinha, alguma coisa E aí, além do normal. Pra encerrar, vou só te fazer uma pergunta, professora. Sim. Seu aluno aí tá de parabéns ou não? Tá de parabéns. Na verdade, ele não me deu trabalho. Não? Não deu Muito trabalho. bem. Depois você me conta. Sério. O que aconteceu de verdade. Não deu trabalho, não. Brincadeira, Elisão é um cara fenomenal. Né? Estamos aí, assim, é uma felicidade poder recebê-la hoje. Minha também, eu fiquei. Eu sempre que as pessoas convidam para uma coisa, eu sempre digo sim, só se eu não puder mesmo, como eu te falei. Ele falou 8 horas, eu falei, se puder ser 8h30, porque eu tenho que deixar meu filho na escola. Então, assim, eu vou falar logo a verdade da situação, porque a gente tem outros compromissos, mas dizer não, só se acontecer uma coisa muito séria para eu falar não. Eu falei com Doval, Doval é um nome excepcional e eu tenho quase certeza que ela não vai dizer E olha, que não vem. você pode ter certeza de uma coisa. Você vai voltar aqui outras vezes. Volto. Você vai voltar Volto. porque o conteúdo ele é de interesse geral e tem, amplo. assim, a gente pincelou vários assuntos aqui. A gente não conseguiu adentrar em nada. Mas nós vamos marcar um próximo encontro, a gente vai ter essa oportunidade e de interagir mais com o público, porque eu acho que trazer o conhecimento é fantástico. É como eu falei no início, é complexo, né? Então envolve tudo, né? Tudo do que relacionado ao animal, a produzir o animal, a gente precisa falar para poder chegar na qualidade, né? Claro, claro. E pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve. Se você quer fazer perguntas para o nosso próximo bate-papo com o Cristiane, se inscreve também na nossa lista do nosso grupo VIP. O grupo VIP é gratuito, ele não tem custo nenhum. Ele é um grupo onde a gente está trocando conhecimento, batendo papo com os hosts aqui, com os nossos convidados também. E é um local onde a gente pode estar tirando dúvidas também com os nossos convidados. É rápido, fácil. Acesse o nosso site, mesaruralpodcast.com.br, e lá você vai ter um link, Grupo VIP. E aí você bota somente o seu nome, seu telefone e seu e-mail e você já está participando do Grupo VIP. E muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigada também, muito obrigada.